Hoje vamos concluir o capítulo 10 do Evangelho de João, lendo dos versículos 22 ao 42. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma em suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se eu faço as obras do meu Pai, não acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Precisamos nessa passagem falar um pouco do aspecto histórico para situar essa festa, festa da dedicação. Que festa é essa? É a festa de Hanukkah, é a festa das luzes. E vamos entender agora um pouco por que tomou esse nome. Até os dias de hoje ela é celebrada. Era inverno, o tempo está determinando aqui a estação também. E essa festa geralmente acontece entre os meses de novembro e dezembro. Ela celebra a grande vitória dos Macabeus sobre os Seleucidas. Houve um grande império, o Império Grego, dirigido por Alexandre o Grande. Mas quando ele morreu, esse império foi dividido entre os seus generais. E um general chamado Seleuco Nicator, e foi o primeiro a inaugurar esse Império Seleucidas, que dominou grande parte ali da Ásia e era um estado helênico, um estado helenístico, vamos dizer assim. E eles dominaram durante um bom tempo, podemos dizer mais ou menos assim, entre o ano 305 até 63 aproximadamente, antes de Cristo. E entre esses generais e os reis deste império, houve um chamado Antíoco Epifânio, que decretou muitas leis contra os judeus e os proibiu de celebrar as suas festas e fazer os ritos judaicos. E profanou o templo, porque fez coisas terríveis. E contra esse que levantou-se os macabeus e lutaram e venceram. Quando eles chegaram no templo, ele estava devastado. E naquele dia eles viram que o candelabro, onde está a luz, não, que
simboliza a luz, e aqui é um símbolo da luz contra as trevas, que significa o bem contra o mal, estava apagado. Então eles foram acender, mas tinha azeite, que era o azeite que alimentava a luz somente para um dia. O candelabro tem 9 braços, que é o Hanukkah, candelabro de 9 braços. Então, algo sobrenatural aconteceu, é que aquele azeite, ele durou os dias da festa, os 8 dias da festa, o tempo suficiente para que eles fizessem mais azeites e pudessem alimentar o candelabro. Esta é a festa da dedicação. Jesus estava ali então no templo e era um local muito visitado por todos. É verdade que ele estava ali sob a observância dos religiosos da época. E eles rodearam, e a pergunta é, por que nos deixa assim nessa surpresa? Dize quem tu és. Né? Jesus já tinha anunciado muitas vezes a sua identidade. A questão é que eles não criam, e é por isso que está a expressão aqui nesta versão, até quando deixarás a nossa alma em suspensa? Até quando vamos ficar nessa expectativa? E Jesus disse, eu já avisei, eu já disse a vocês. Né? A resposta de Jesus é muito clara. E as obras que eu faço, estas testificam de mim, porque ninguém podia fazer as obras que Jesus faz, nenhum homem qualquer poderia fazer. Mas Jesus completa com aquela metáfora da ovelha que nós vimos aqui desde o início do capítulo 10, e diz, vocês não são as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, significa creem em mim, me obedecem e seguem as minhas instruções, os meus mandamentos. É isso que Jesus está dizendo aqui. E faz lembrar a eles que as ovelhas têm como recompensa a vida eterna e que elas não vão perecer. Que significa, não morrem espiritualmente, mas recebem a vida de Deus, como nós já temos explicado e comentado em cada passagem lida dentro do Evangelho de João. E Jesus termina afirmando, olha, as ovelhas foi Deus quem me deu, foi o meu Pai que me deu. Ele chama Jesus chama Deus de Pai, claramente. Ele fala da sua paternidade e ele diz, as ovelhas que Deus me deu estão nas minhas mãos e ninguém pode retirá-la das minhas mãos, porque elas ouvem a voz do pastor, do bom pastor, são obedientes ao bom pastor e o segue para onde ele for. E Jesus finaliza essa parte do diálogo dizendo, eu e o Pai somos um. Então eles pegaram pedra para apedrejarem, e então o Senhor indaga sobre qual obra? Eu sou apedrejado por quê? Por qual das boas obras que fiz? E a resposta no versículo 33 também esclarece. Quando eles disseram, não te apedrejamos pela boa obra que fazes, mas pela blasfêmia. E isso nos faz lembrar um versículo que se encontra lá em Levítico, versículo 16 do capítulo 24, que trata da questão da blasfêmia, que é a palavra, a confissão que vai contra a autoridade divina e contra Deus. Isso é blasfêmia. E o versículo lá de Levítico diz assim, e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então havia esta lei, eles sabiam bem a lei, não sabiam como aplicá-la no na devida forma, no devido entendimento da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do divino. Então, este versículo é mencionado aqui indiretamente pelos judeus. E Jesus toma a lei novamente. Eles estão falando a lei, Jesus traz a lei para explicar e diz, ora,
Na lei está escrito, eu disse, sois deuses. Jesus está aqui trazendo o Salmo 82, versículo 6, que está escrito assim, eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Porque os filhos de Deus recebem a vida de Deus e recebem a filiação de Deus. Isso está escrito desde o capítulo 1 do Evangelho de João, sobre a questão de paternidade divina e filiação. Nós temos examinado as Escrituras, sempre mostrando Jesus apresentando a paternidade de Deus para aquele que crê. É importante crer para entrar para a família de Deus. Assim está escrito. Capítulo 1, versículo 12, fala claramente isso do Evangelho de João. Então Jesus disse, o Pai me santificou e me enviou. E vocês dizem que eu blasfemo. Agora, Jesus retoma, por qual das obras? Se eu faço as obras do meu Pai, não acreditam em mim. Então acreditem pelo menos nas obras, para que possam receber de Deus a bênção. É a bênção da salvação que Jesus está falando aqui. Aí, dessa vez, mais uma vez, eles procuraram prender a Jesus e ele se retirou. Ele escapou mais uma vez. E nós sabemos por quê. Porque todas as coisas são determinadas por Deus e não era chegada a hora dele ser preso. Então ele se retira e ele vai, diz aqui o versículo 40, para o lugar onde João primeiramente havia batizado. Nós sabemos que é em Betânia, porque o Evangelho nos mostra que é lá em Betânia. Mesmo no capítulo 1 deste Evangelho de João está escrito que João batizava em Betânia. Ali ficou Jesus em Betânia. E diz o versículo 41, muitos iam ter com ele e já criam nele e viam nele a divindade, porque diziam, João, e certamente eram pessoas que conheceram João Batista. João não fez sinal, mas tudo que ele falou sobre este homem é verdade. E a conclusão dessa passagem é que muitos creram nele. E agora creram porque, não pelas obras, mas pela testificação da autoridade, da identidade de Cristo e da sua divindade. Assim devemos nós crer, olhando para Jesus, recebendo da luz. A luz vence as trevas, significa o bem vence o mal.